A modernidade chegou e hoje temos acesso a todas as tecnologias que o mundo nos oferece. Podemos ter comida em nossa casa se esforçando não mais do que 2 minutos para abrir um aplicativo e escolher o que comer. Mas toda essa tecnologia não se estende a todos do planeta Terra. Há pessoas mesmo nos dias de hoje que vivem de modo tribal e possuem comportamentos considerados selvagens. Os povos que iremos conhecer hoje são perigosos e possuem rituais que surpreenderiam até mesmo os mais corajosos dos homens. Fique até o fim para conhecer a tribo que se banha com cinzas de corpos humanos. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Vamos começar. Tribo Batak. Os Batak são um dos cerca de 140 grupos indígenas nas Filipinas, que estão localizados no nordeste de Palawan. Por muito tempo, os Batak têm vivido nos vales fluviais ao longo das linhas costeiras da cidade de Puerto Princesa. Dados do censo mostram que há cerca de 450 Batak restantes, sendo eles de estatura pequena, pele escura e cabelos cacheados e afro. Ninguém sabe ao certo se eles têm relação com outra tribo chamada Ada, ou se provém de grupos da Indonésia ou das ilhas Andamão. Eles vivem um estilo de vida de caça e coleta, cultivando plantas a partir de sementes e adotando uma técnica de agricultura de corte e queima. Além disso, eles comercializam produtos florestais e naturais com os habitantes marítimos da região de Sulu, em troca de produtos manufaturados. Ao contrário de algumas outras tribos, os Batak não se isolam de outras pessoas. Os homens Batak frequentemente realizam trabalhos para outros, como colheita e remoção de ervas daninhas, e também ganham dinheiro por meio do turismo local. O povo natal costumava ser nômade, mas parece que se adaptaram ao modo de vida sedentário, estabelecendo-se em pequenas aldeias, produzindo bens e vendendo suas mercadorias. Gosta de conteúdos como este? Então não deixe de se inscrever em nosso canal para o YouTube recomendá-los para você. Povo Mursi. Os Mursi, que se referem a si mesmos como Mon, são um grupo da Etiópia. Eles vivem próximo à fronteira do Sudão do Sul e consistem em 11.500 membros que falam o idioma Mursi como língua materna. Como muitos outros grupos agropastores do leste africano, eles possuem práticas religiosas e espirituais. Seus indivíduos acreditam em Tum-Wi, algo que se manifesta no céu como um pássaro arco-íris ou algo semelhante. Eles também têm um Komoru, que atua como ligação entre o deus deles e a tribo. O papel do Komoru é protegê-los, assim como seu gado e colheitas. Seu estilo de vida é certamente muito diferente dos nossos. Os Mursi são dos últimos grupos da África que ainda usam discos labiais, que são objetos de madeira ou cerâmica que ficam em seus lábios inferiores. Quando as meninas fazem 15 anos, geralmente têm seus lábios perfurados para inserir esses discos. Essas placas também são usadas para ganhar dinheiro extra, atraindo turistas. A tribo promove duelos cerimoniais populares entre os homens Mursi. Basicamente, é uma forma ritualizada de violência masculina e costuma ser mais comum entre homens solteiros. Tribo Tzlala. Muito do que sabemos sobre a tribo Tzlala na bacia amazônica ocidental vem do explorador brasileiro Sidney Possuelo, que fez o primeiro contato em 1996, e do jornalista Paul Rafael. A tribo é um dos últimos grupos remanescentes de pessoas que vivem quase completamente isolados da sociedade moderna, embora tenham tido algumas interações violentas com comunidades vizinhas. A tribo principal dos Tzlala consiste em cerca de 150 membros, enquanto um grupo derivado tem cerca de 24 membros. Os grupos se separaram após alguns membros desejarem contato com assentamentos vizinhos. Todos os membros da tribo caçam e lutam com porretes, usando ocasionalmente flechas envenenadas, mas não possuem armas modernas. Eles também trabalham 5 horas por dia e vivem em cabanas comunitárias chamadas malocas. O povo Tzlala não possui práticas religiosas, mas algumas fontes indicam que praticam infanticídio. Tanto homens como mulheres pintam seus corpos com tinta vermelha extraída da planta ruku. Como a maioria das tribos que rejeitam nosso modo de vida moderno, eles conseguem se virar muito bem. Alimentam-se de alimentos como milho, peixes, aves, porcos selvagens e frutas, e possuem um entendimento básico de agricultura. Infelizmente, a malária vem assolando a tribo há anos e é responsável por reduzir seu número drasticamente. Você conhecia esse povo? Conta para a gente nos comentários. Tribo Simbu. Nas terras altas centrais da Papua Nova Guiné, você encontrará o povo Chimbu ou Simbu. Esse nome foi dado a eles por exploradores australianos no início dos anos 30, quando ouviram a palavra Simbu sendo dita pelos habitantes locais.
Essa expressão é uma forma de surpresa agradável na língua Kumon. Eles vivem na província de Chimbu, em um terreno montanhoso acidentado que se transformou em seu lar. Eles não vivem em aldeias convencionais, mas criam pequenos assentamentos com casas ovais e telhados de palha baixos, paredes de junco trançado e chão de terra. Os homens vivem juntos em casas comunitárias, enquanto as mulheres, crianças e porcos vivem em outras casas. O povo Simbu adotou algumas influências modernas, com alguns homens e mulheres vivendo juntos atualmente. Embora o Simbu não possua muitas riquezas, seus porcos são seu ativo mais valioso. Os animais são utilizados como itens de troca em rituais de morte, celebrações de casamento e para agradecer às mulheres por darem à luz. Também possuem um ritual de abate de porcos chamado Bugla Ingu, que envolve o abate de centenas ou milhares de porcos, cozinhando e distribuindo-os entre todos. Essa é uma forma de cerimônia de troca entre tribos para manter relacionamentos. Tribo Akuntsu. A tribo Akuntsu é uma que você provavelmente nunca ouviu falar. Infelizmente, ela está quase à beira da extinção, com apenas cerca de 4 pessoas restantes. Eles vivem em Rondônia e falam uma língua única chamada Akuntsu. Embora em algum momento a tribo possa ter prosperado, tudo mudou nos anos 80. Fazendeiros de gado brasileiros perpetraram um massacre que quase os extinguiu completamente. Acredita-se que eles lançaram ataque porque, se o contato fosse feito através de canais oficiais, a floresta deles seria transformada em uma reserva indígena, cercada por fazendeiros de gado. Aqueles que sobreviveram ao ataque vivem uma vida simples, são caçadores-coletores, mas também complementam sua dieta com a agricultura. O contato oficial foi estabelecido com eles no final dos anos 90, quando foi descoberto que restavam apenas 7 membros na época: 2 homens, 3 mulheres e 2 jovens garotas. Em 2000, uma árvore caiu sobre uma de suas casas, matando a menina mais jovem. O membro mais velho faleceu em seguida, seguido pelo xamã do grupo que morreu enquanto dormia. Esses eventos reduziram o número do grupo para 4 indivíduos. Não se esqueça de apertar o botão de curtir, de se inscrever no canal e clicar no sininho notificações para conhecer mais conteúdos como esse. Tribo Suri. Na Etiópia e em partes do Sudão do Sul, você encontrará o povo Suri. Eles somam cerca de 34 mil habitantes no sudoeste da Etiópia, divididos em 3 grupos: Termaga, Shai e Bailei. Assim como muitas outras culturas, a tribo Suri possui um sistema de crenças tradicionais com uma divindade do céu chamada Tumu. Um indivíduo na tribo, o Kimuru, age como mediador entre o povo Suri e o deus do céu. Os membros da tribo Suri costumam viver em planícies semiáridas remotas, colinas e vales, mas isso não significa que estejam completamente isolados de outras pessoas. Na verdade, eles têm rivalidades com grupos vizinhos do Sudão que invadem o território etíope, levando a batalhas sangrentas como o uso de armas de fogo. A maioria das armas vem de facções da Guerra Civil Sudanesa. A tribo Suri também é bastante orgulhosa de sua cultura e possui várias práticas que não são comuns em nosso mundo moderno. Por exemplo, as mulheres se embelezam para o casamento removendo os dentes inferiores, perfurando os lábios e inserindo um disco labial de argila. No entanto, devido à exposição aos povos modernos, essa prática está se tornando cada vez menos comum. Tribo dos Homens da Lama. A tribo Azaro, também conhecida como os Homens da Lama da Papua Nova Guiné, é uma tribo com poucos indivíduos que vestem trajes tradicionais, incluindo máscaras feitas de lama. Eles vivem em uma vila chamada Goroka, localizada na província das Terras Altas Orientais da Papua Nova Guiné. Agora, por que eles usam máscaras? Bem, adivinhe, sua suposição é tão boa quanto a minha. Existem tantas teorias por aí, e é possível que nem mesmo eles saibam mais a verdadeira razão. Em uma versão bastante conhecida, uma tribo inimiga os derrotou e os forçou a fugir para o rio Izaro. Lá, eles encontraram um homem que lhes deu olhos para matar, seja lá o que isso signifique. Eles esperam até o anoitecer, quando acreditavam que o homem que recebeu os olhos para matar havia sido capturado. Os inimigos o viram emergindo das margens lamacentas cobertos de lama e pensaram que fosse um espírito. Como a maioria das tribos da Papua Nova Guiné teme os fantasmas, seus inimigos fugiram com medo. Eles voltaram à vila, sem perceber que seus inimigos ainda estavam lá. No entanto, a tribo inimiga estava tão aterrorizada que voltaram correndo para sua própria vila e realizaram uma cerimônia para afastar os espíritos. Há outra lenda que diz que eles não podem cobrir seus rostos com lama do rio Izaro, pois é venenosa, então fazem máscaras de seixos. O que faria se tivesse 3 deles correndo atrás de você em uma mata fechada? Marchadores noturnos. Os marchadores noturnos são definitivamente uma tribo assustadora que você não quer encontrar, principalmente porque a maioria das pessoas não deseja se deparar com um grupo de fantasmas do meio da noite.
Os marchadores noturnos fazem parte da mitologia havaiana e são supostamente os fantasmas dos antigos guerreiros havaianos. Em noites em que os deuses havaianos são honrados, ou durante os cavaleiros de Kanaloa, eles aparentemente saem de seus locais de sepultamento, emergem do oceano e marcham em grupo para os antigos campos de batalha havaianos e lugares sagrados. Eles são descritos como pessoas de estatura média, vestidas para a batalha, batendo tambores de guerra, soprando conchas e carregando clavas e lanças. O mito também afirma que eles não tocam o chão ou a água, mas ficam suspensos acima do solo, não deixando evidências de que estiveram lá. A marcha começa na escuridão e continua do anoitecer até pouco antes do amanhecer. No entanto, eles podem aparecer durante o dia se estiverem escoltando um membro moribundo da família para o mundo espiritual. O mito também diz que se algum mortal os observar desafiadoramente, morrerá de morte violenta. Sentineleses. Talvez uma das tribos mais assustadoras de todas que rejeitam nosso modo de vida sejam os aborígenes da Andamão e Nicobar. Na ilha Sentinela do Norte, os habitantes sentineleses são pré-neolíticos e têm vivido na ilha por cerca de 55 mil anos sem contato com o mundo exterior. Foram feitos esforços para se comunicar com eles no final da década de 60, mas dizer que não deu certo é um eufemismo. Eles foram hostis desde o primeiro dia e o governo finalmente desistiu em meados da década de 90. Para protegê-los de nossas doenças e preservar sua soberania, foi estabelecida uma zona de amortecimento de 5 quilômetros ao redor de sua ilha. Você pode pensar que pode ignorar essa zona e simplesmente passear pela ilha para dar uma olhada, mas nós não recomendamos isso. 2 pescadores que estavam colhendo caranguejos ilegalmente na ilha nunca mais voltaram. Um missionário também foi lá pregar o cristianismo e também nunca retornou. Os aborígenes atacam qualquer um que se aproxime. Em uma ocasião, eles lançaram flechas contra um helicóptero. Fique bem longe da ilha se quiser sobreviver. Você teria coragem de encarar essa tribo? Tribo Moken. Os Moken são um povo austronésio que vive no arquipélago Mergui, composto por 800 ilhas entre a Tailândia e Myanmar. Especialistas acreditam que eles podem ter se originado no sul da China há cerca de 6 mil anos atrás, antes de se estabelecerem em várias ilhas do sul da Ásia. Entre 2.000 e 3.000 pessoas Moken vivem nessas ilhas, seguindo um estilo de vida semi-nômade de caçadores-coletores, com grande dependência do mar para sua subsistência. Há aproximadamente 1.500 homens e 1.500 mulheres, e eles falam uma língua austronésia distinta chamada Moken. Apesar de possuírem uma cultura de estilo de vida profundamente enraizados nessas ilhas, seu povo está ameaçado. Sua população está diminuindo e, devido ao estilo de vida nômade, enfrentam uma série de problemas relacionados à imigração moderna e leis de propriedade. No entanto, eles têm até certo ponto se adaptado a um estilo de vida moderno. Seus filhos frequentam escolas convencionais e são expostos a ideias culturais mais amplas. Porém, aqueles que vivem nas ilhas de Surin tendem a manter um estilo de vida mais tradicional. Seus indivíduos sobrevivem da flora e fauna, utilizando ferramentas como lanças e redes, e nos últimos anos começaram a trocar alimentos por produtos locais nos mercados. Não se esqueça de apertar o botão de curtir, de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho notificações para conhecer mais conteúdos como esse. Culto Cargo. Possivelmente uma das seitas mais estranhas existentes hoje é o culto do cargo. O termo culto cargo refere-se a sociedades primitivas que veem bens e produtos de países do primeiro mundo como presentes espirituais. A ilha de Tana, em Vanuatu, é um exemplo primordial desse culto. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos trabalharam em uma base militar em Ifate. Em uma ilha próxima, os habitantes locais estavam ansiosos para se desconectar da colonização europeia e se sentiram fortalecidos quando viram soldados negros americanos supervisionando um descarregamento de calças cargo. A partir de situações como essa, surgiram religiões. Um dos movimentos mais conhecidos atualmente é o movimento John Frum. Os membros desse culto adoram um militar americano chamado John Frum. Ele se identificava como John from America, John da América, e agora as celebrações são realizadas todo dia 15 de fevereiro, chamado de Dia John Frum. Uma cerimônia ocorre com homens pintando as palavras Estados Unidos da América em seus peitos, erguendo a bandeira americana e realizando exercícios militares combinados com danças. Eles também constroem aviões da Segunda Guerra Mundial feitos de grama, junto com uma pista de pouso, na esperança de que John retorne. Outra tribo próxima cultua o agora falecido príncipe Philip, duque de Edimburgo, acreditando que ele era um ser divino. Tribo Korowai. A tribo Korowai, também conhecida como Kalufo, vive na província indonésia de Papua.
próximo à fronteira com Papua Nova Guiné. Ao todo, existem cerca de 3.000 calufos e eles não tinham ideia da existência de outras pessoas fora de sua própria tribo até meados da década de 70. A maioria de nós foi levada a acreditar que seus clãs viviam em casas nas árvores, mas isso foi revelado posteriormente como falso. De acordo com a BBC, eles construíram essas casas nas árvores para os benefícios de cineastas estrangeiros, mas na verdade não viviam nelas. Isso não significa que suas casas não estejam em alturas elevadas. Eles constroem suas casas acima dos níveis da água para evitar danos durante as enchentes, ao mesmo tempo que impedem clãs rivais de capturar suas mulheres e crianças para canibalismo e escravidão. Sim, você ouviu certo, canibalismo. Na verdade, não temos certeza se isso ainda é praticado, mas há relatos de práticas de canibalismo ritualístico. Agora, os antropólogos acreditam que clãs com contato frequente com pessoas de fora não realizam mais esses rituais. No entanto, eles podem continuar com a encenação para incentivar o turismo. Canibalismo é um dos comportamentos mais perturbadores existentes, você não acha? Conta pra gente nos comentários. Povo Cujorenho. Os Cujorenho, também conhecidos como Namoli, são caçadores-coletores em uma tribo indígena nômade que vive nas partes remotas da floresta amazônica. Eles habitam principalmente o Parque Nacional Manu, na região de Madre de Dios, no Peru, e falam o dialeto da língua puro. Sua população é estimada entre 100 e 250 indivíduos, o que representa um aumento em relação à estimativa dos anos 70, que era de cerca de 20 a 100. Normalmente, eles evitam ativamente o contato com pessoas não nativas, e não podemos culpá-los por isso. No ano de 1890, o barão peruano Carlos Fitzcarrald organizou com seu exército um massacre da tribo na região superior do rio Manu. Os sobreviventes encontraram refúgio em áreas remotas da floresta e permaneceram lá desde então. Apesar do isolamento, houve muitos avistamentos deles nos últimos anos. Existem acampamentos nas margens do rio Las Piedras, usados durante a estação seca para pesca. Durante a estação chuvosa, eles permanecem na floresta, embora evitem o contato com pessoas não nativas na maior parte do tempo. Algumas interações ocorrem. Em 2013, a BBC relatou que alguns membros da tribo estavam pedindo comida aos moradores locais. O governo peruano, de fato, proibiu o contato com eles para protegê-los das doenças modernas. Povo Chukchi. O povo Chukchi é um grupo incrivelmente interessante. Eles também são conhecidos como Chuksha e vivem nas partes mais nordeste da Sibéria, na Rússia. No final do século XX, havia cerca de 14.000 deles, divididos em dois principais grupos, Chukchi dos renas e Chukchi marítimos. Ambos falam o idioma Chuksha, mas prosperam em diferentes partes da Sibéria. Os Chukchi dos renas vivem de manadas de renas domesticadas, utilizando-as para transporte, leite, carne e peles. Por outro lado, os Chukchi marítimos dependem do mar, caçando mamíferos marinhos e pescando. Seus modos de vida diferem com base em seu ambiente. Os Chukchi marítimos têm vilas fixas, enquanto os Chukchi dos renas vivem em tendas e se deslocam com as mudanças sazonais de pastagens. Eles também viajam entre nós puxados por renas ou cães, enquanto os Chukchi marítimos se locomovem em barcos com estruturas de madeira e coberturas feitas de peles de animais. Apesar de suas vidas serem bastante diferentes, suas crenças religiosas são em grande parte similares. Eles acreditam que espíritos invisíveis estão ao nosso redor. Também realizam cerimônias xamanistas para cura e adivinhação, além de festivais com sacrifícios. O que você achou do povo Chukchi, tribo Aghori? Os Aghori, que vivem no estado de Uttar Pradesh, na Índia, seguem um modo de vida único. Ao todo, há cerca de 70 membros conhecidos que realizam rituais pós-morte certamente diferentes dos nossos. Enquanto realizamos funerais simples, os Aghori esfregam cinzas de cremação em seus corpos e usam ossos humanos para criar taças de crânio e joias. Eles acreditam que muitas de suas práticas possuem poderes curativos e encaram a morte como uma parte natural da experiência humana. Também acreditam na cura através da purificação, transferindo saúde para o paciente em um processo de cura transformador. O povo acredita no estado superior de corpo e mente como algo tão natural quanto a morte. Muitos estrangeiros e turistas olham para os Aghori com suspeito. Alguns afirmam que seus estilos de vida são prejudiciais para a juventude indiana, vivendo como animais, considerados incivilizados em contraste com a sociedade hindu moderna. No entanto, o objetivo deles na vida não é agradar aos outros. Embora estejam presentes em toda a Índia, Nepal e partes do Sudeste Asiático, eles são uma seita bastante secreta e não desejam notoriedade nem reconhecimento social.